Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu estarei dando continuidade à temática a qual eu venho abordando aqui no canal, né? Eu pretendo falar sobre os mecanismos de defesa concernentes à neurose obsessiva, tá? Mas para isso eu venho fazendo um percurso histórico relacionado à pré-história da psicanálise, né? Relacionado à psicanálise propriamente dita, para que se haja uma compreensão abrangente a questão da neurose obsessiva, ou seja, como que Freud chegou, né, à neurose obsessiva, como que Freud chegou aos seus mecanismos de defesa. Então, para falar sobre isso, eu venho aí debruçado sobre as primeiras publicações psicanalíticas que estão aí entre 1893 a 1899, certo? E antes de dar continuidade às questões referentes à pré-história, eu gostaria de salientar para vocês que eu venho aí passando por um processo de transição de gênero, tá? Antes eu me referenciava aqui no canal como Carla, hoje eu venho me referenciando como Caio, né, porque é o meu novo nome. Então eu gostaria de frisar isso para vocês, porque de repente alguém pode chegar aqui e deparar-se com algum vídeo antigo, né, onde eu estou aí bem diferente, bem mudado e me referenciando como Carla. Para falar da minha transição de gênero, eu venho aí contando com elucidações no canal Caio e seus diálogos, que vai aparecer aí para vocês no campo de descrição do vídeo. Aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, você encontra o canal Caio e seus diálogos, que é onde eu venho conversando de modo minucioso sobre a minha transição de gênero, certo? E também o meu blog, tem aí o blog do Caos ao Nirvana, onde eu também conto em minúcias a história da minha vida, tá? Então vamos lá, vamos aí dar continuidade à temática. Eu vinha falando muito anteriormente sobre Charcot, né? Sobre a importância de Charcot para a psicanálise, porque ele influenciou de modo significativo. Ele exerceu, na verdade, uma influência muito acentuada sobre Freud, para que Freud viesse aí a ter um insight na construção da psicanálise. Bom, Charcot, ele tratou aí a histeria como sendo um tópico da neuropatologia. Caio, por que você está falando tanto da histeria? Porque a histeria foi aí, digamos que, o pontapé inicial, sabe, para os insights de Freud, entende? Eu já falei anteriormente aqui sobre a histeria na playlist de título Mecanismos de Defesa, né? Falei sobre o mecanismo de defesa concernente à histeria, mas achei por bem fazer uma retomada para daí então explorar esse percurso pré-histórico da psicanálise, né, para que vocês aí venham ter uma visão abrangente mesmo acerca dos fatos. Então, o Charcot, ele forneceu uma descrição completa, né, referente aos fenômenos concernentes à histeria. Então, ele demonstrou que esses fenômenos tinham aí suas próprias leis. Ele demonstrou que esses fenômenos presentes na histeria tinham aí suas próprias regularidades, né? Ele mostrou como reconhecer os sintomas que possibilitam a feitura de um diagnóstico de histeria, tá? Ele descreveu as muitas formas diferenciadas do ataque histérico,
sabe? Ou seja, o Charcot delineou um plano esquemático, retratando aí a configuração, que é uma configuração típica do grande ataque histérico. Isso tudo é contado por Freud, entende? Então, ele observou que esses ataques histéricos, que esse grande ataque histérico ocorre aí em 4 estágios, né? Eu não vou aqui aprofundar esses estágios, porque realmente eu estou fazendo um percurso histórico objetivando a neurose obsessiva, já que eu já falei da histeria anteriormente, né? Então, quando Charcot passa a observar o grande ataque histérico, ele daí então começa a rastrear os ataques menores. Então, comumente ele observa esses grandes ataques histéricos e a partir disso ele começa a rastrear os ataques menores, certo? Uma vez que Charcot chega a todas essas informações acerca da histeria, então ele, a partir disso, fez aí uma quantidade significativa de descobertas surpreendentes acerca da histeria. Por exemplo, descobriu-se que a histeria nos homens, especialmente aí nos trabalhadores, né, nos da classe trabalhadora, era muito mais frequente do que se esperava. Isso aí foi uma das descobertas naquela época concernentes à histeria realizada por Charcot, né? Então, as investigações de maior alcance foram aí voltadas, foram aquelas voltadas às doenças nervosas, né, decorrentes de traumas graves, sabe? Então, inclusive a esse tipo de neurose dá-se aí o nome de neuroses traumáticas, né? Pelo menos nesse momento. Então, Charcot, inicialmente, ele vai propor uma fórmula simples para daí então esmiuçar a etiologia da própria histeria, entende? Então, ele alegava que a hereditariedade deveria ser a causa única, digamos assim, da histeria. Era isso que Charcot alegava na época. Ele alegava que a hereditariedade deveria ser a causa única da histeria. Então, naturalmente, a construção desse grande edifício, né, não foi aí alcançada sem uma oposição violenta, entende? Então vejam, o artigo sobre um caso de epilepsia reflexa, né, falei um pouco desse artigo anteriormente, né, esse artigo aí permitiu Charcot, fez com que Charcot tivesse aí um discernimento para fazer um diagnóstico mais abrangente da histeria, né? Então, a certa altura do seu trabalho, Charcot ele elevou-se a um nível, digamos assim, mais alto, entende? Ele foi evoluindo gradativamente e os passos de Charcot o assegurou para sempre, né? Muito acentuadamente, assegurou a ele a fama de ter sido o primeiro a explicar a histeria, né? Enquanto ele estava aí empenhado no estudo das paralisias histéricas decorrentes aí de traumas, né, ele teve a ideia de reproduzir artificialmente essas paralisias, né, que ele vem aí a diferenciar das orgânicas com todo cuidado. Então, quando ele se empenha nos estudos, focado aí na questão das paralisias histéricas, ele começa a reproduzir
essas paralisias artificialmente, né? Então, ele utilizou pacientes histéricos os quais ele colocava aí em um estado de sonambulismo, hipnotizando aí esses pacientes, né? E aí ele começa a produzir, a partir desse processo, ele começa daí então a reproduzir artificialmente essas paralisias, e é aí que ele começa a diferenciar essas paralisias do orgânico, né? Ele daí então demonstra que isso diz de questões psicológicas, digamos assim, né? Muito mais do que orgânicas, porque se ele produz isso a partir de um hipnotismo, a partir da hipnose, né? Então essas paralisias elas são artificiais, né? E aí ele teve êxito em provar através de uma, digamos que através de uma sólida cadeia de argumentos, que essas paralisias eram aí os resultados de ideias que tinham aí dominado o cérebro do paciente, sabe? Então, essas ideias que vinham aí a dominar o cérebro desse paciente eram aí ideias que provocavam essas alterações no corpo, sabe? E foi desse modo que o mecanismo de um fenômeno histérico foi daí então explicado pela primeira vez. E aí Charcot demonstrou que ideias mórbidas, ou seja, ideias doentias, podiam produzir essas manifestações físicas, sabe? E aí vem o seu aluno, o psicólogo francês Pierre Janet, né? Pierre considerou como prioritárias essas ideias, né, para o desencadeamento do quadro histérico, né? Então é possível perceber que o interesse de Charcot pelos fenômenos hipnóticos nos pacientes o levou a enormes avanços nessa área, nessa importante área, né? Área essa munida de fatos até então negligenciados. Área essa munida de fatos até então desprezados, né? Então, o peso do nome de Charcot pôs um fim, de uma vez por todas, né, a qualquer dúvida sobre a realidade das manifestações hipnóticas, né? Porém, o que é que aconteceu? Os conceitos de Charcot, eles foram aí declinando, sabe? Eles foram declinados por seus contemporâneos, porque aí houve avanços e mais avanços, né, por parte dos seus contemporâneos acerca da histeria, né? Os estudos foram avançando, né? E daí então os conceitos de Charcot foram declinando, sabe? Por quê? Porque a histeria, os fenômenos histéricos elucidados por Charcot, né, a sua abordagem não foi aí o suficiente para um assunto puramente psicológico, sabe? E aí quem elaborou, na verdade, a teoria do hipnotismo a partir de fundamentos psicológicos mais abrangentes foi aí Bernheim, né, que também era um neurologista, assim como Charcot. Então, tratando-se aí de fundamentos mais psicológicos, nesse âmbito aí, podemos aí dar crédito a Bernheim muito mais do que a Charcot, né? Charcot tinha uma abordagem um pouco mais diferenciada, como ele era neurologista, entende? Tudo bem, Bernheim também era neurologista, mas Charcot, digamos assim,
ele era um pouco mais, como é que eu posso dizer? Ele era um pouco mais fixado à anatomia, entende? E eu até conto isso em vídeos anteriores. Inicialmente, ele começa a observar a histeria como sendo aí, único e exclusivamente, um feito anatômico, sabe? Depois é que ele vai mudando suas concepções, mas ainda assim ele não consegue trazer fundamentos psicológicos abrangentes como o Bernheim trouxe, entende? Então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação acerca, né, da pré-história da psicanálise, certo? Como disse anteriormente para vocês, aqui no campo de descrição do vídeo você vai encontrar aí informações adicionais, você encontra um meio de contato comigo, você encontra meus outros 2 canais, o Mente Aberta e o Caio e Seus Diálogos, você encontra o meu blog do Caos ao Nirvana, tá? E você encontra também o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto, me seguir de perto, tá certo? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.